eu tive a intenção, tenho a intenção ainda, de fomentar a pesquisa em música, né? Que é uma questão assim que o Maranhão tem pesquisa em música, só que é uma coisa meio que começa, para, tem alguns nomes importantes, né? Como Joaquim Santos, alguma coisa que as pessoas que fomentaram já realizaram boas pesquisas em música, mas isso começa, acaba, daqui a pouco se perde. Então, a nossa ideia, quer dizer, a minha ideia como professor e pesquisador e a ideia dos meus colegas, quer dizer, eu sou professor da UEMA, juntamente com os professores que estão aqui, eles são professores da UFMA, e a nossa ideia é integrar essas universidades, a estadual e a federal, e mais outras instituições, escolas de música, o IFMA, quem quiser, e que a gente possa fazer um movimento de musicologia, de pesquisa em música no Maranhão. Então, assim que eu cheguei, surgiu esse edital da FAPEMA. E aí, a gente aplicou, conseguiu um dinheiro para fazer esse evento, né? Que é o primeiro encontro de pesquisa em música do Maranhão. Não é o primeiro encontro da história do Maranhão, mas a gente, com esse nome, é o primeiro. Porque a gente pretende, no ano que vem, fazer o segundo. No outro ano, o terceiro. Aí, cada vez, vai ser uma universidade que vai organizar, um pesquisador. Esse ano sou eu. Dizer que eu sou o organizador é um pouco de pretensão. Eu acho que até o Daniel, que é o nosso professor aqui da UFMA, amigo, acho que ele trabalhou até mais do que eu. Mas, como meu nome está lá no edital da FAPEMA, lá aprovado, eu vou ter que prestar contas. Então, se eu, né? Cada salgadinho tem que prestar conta. Então, eu sou o organizador oficial. Bom, peço desculpas pelo atraso. E só uma palavrinha sobre esse espaço aqui, que é a Escola Municipal de Música de São Luís. Eu conheci esse espaço quando meu filho veio se apresentar aqui em fevereiro, tocar violino aqui num grupo de violinistas lá do Rio de Janeiro. E aí, aqui a gente tem uma impressão assim, primeiro, você chega, a escola é ótima, é melhor do que a federal, melhor do que a universidade federal, melhor do que a universidade estadual. Tem uma estrutura excelente aqui para se trabalhar. E outra, o acolhimento que a gente recebe aqui, professora, a diretora Alice, Conceição, Tereza e todas as outras, você chega aqui e você fala, pronto, cheguei em casa, você se sente bem, fica feliz, e todas as outras professoras, o staff também, e aí a gente se sente acolhido, e nessa eu falei, vamos fazer um encontro de música lá, né? E aqui estamos nós, sendo muito bem recebidos, elas têm muita paciência com a gente, precisa. A gente fica meio trabalhado, calma, vai dar certo, aquele jeito feminino, tudo, resolve tudo. E assim nós vamos. E eu quero passar aqui então agradeço a presença dos alunos que estão aqui, professores também. Acredito que vai encher de gente, daqui a pouco vai começar a vir gente, né? Eu falei, olha, tem um lanche bom, na hora do lanche que seja, tem que vir na hora do lanche. Então eu espero que vai vir sim. E também é por causa do sol, a pessoa fica com medo de tomar sol e fica ali esperando baixar o sol. Já falei demais. Professora Alice, a senhora gostaria de falar umas palavrinhas? Muito obrigado, gente. Então, boa tarde, né, a todos e a todas. O professor Renato já adiantou. Meu nome é Maria Alice, eu estou gestora da Escola Municipal de Música, né? Nós estamos aqui nesse prédio, já vai completar o seu 4º ano, né? Já nessa escola, já estou na gestão da escola há 4 anos. E eu gostaria de parabenizar todos, né, por esse encontro, pela organização e por vocês estarem aqui na nossa casa. A Escola Municipal de Música, eu sempre digo que é um aparelho público municipal, mas ela é gestada pela Secretaria Municipal de Educação. Todos os servidores que aqui estão são da Secretaria de Educação e temos também uma parceria com outras secretarias para que pudesse disponibilizar os seus profissionais da música enquanto a gente não realiza o nosso concurso, o nosso seletivo, né, para que nós tenhamos os professores da casa. Aqui está o nosso organograma, mas eu não quero me estender muito. Depois vocês podem observar e depois, se tiver alguma perguntinha, né, para a gente, do que é a escola, né, do que a gente tem feito, como é que a gente tem alcançado esses anos todos. Nós já temos 16 anos, tivemos aqui a oportunidade de ter o professor Joaquim,
Santos como gestor dessa escola. Eu penso que hoje, quando ele chega nesse espaço, porque foi um espaço almejado por todos os gestores que passaram por essa pasta, né, da escola de música. O professor Joaquim sabe, ele, na época que foi gestor, ainda funcionava numa casa cedida, né, da família de Nunes Freire, né? Mas foi também um momento muito promissor para a escola de música, um trabalho muito lindo, e a gente vai caminhando e hoje estamos aqui. Então a casa é de vocês, a casa é nossa, e sempre que precisarem, nos procurem, que nós estamos aqui para ceder no que for possível. Tá bom? Tenham um bom encontro a todos. Obrigada. Agradecer também aqui a minha equipe maravilhosa, a professora Conceição, que é a nossa coordenadora pedagógica, Tereza, o professor Carlos, a Sandra, a professora Fátima também, que está aqui conosco nesse apoio. Tá? Muito obrigada. Muito obrigado, professor Denise. Então, gente, sem mais delongas, eu vou montar a mesa, tá? Vou chamar aqui Joaquim Santos. Joaquim é licenciado em música e especialista em musicologia brasileira, desenvolve a pesquisa de campo de música maranhense de concerto e da música popular tradicional, com publicações nessa área. Professor de violão clássico, harmonia tradicional, funcional e contraponto na Escola de Música do Estado do Maranhão, onde também foi regente da orquestra de câmara da referida escola, integrou a Camerata Carioca, atuando ao lado de Radamés Inátali, participando de gravações com os artistas Nara Leão, Elisete Cardoso, Nana Caymmi, Roberto Menescal, incluindo a produção artística do disco Radamés, com os artistas Chiquinho do acordeão, Paulinho da viola, Zé Menezes e Tom Jobim. Esse é o nosso Joaquim, só isso. Gente, então, agora eu vou chamar o professor Gustavo Benetti. Tem que se apresentar também. O professor Gustavo é professor do curso de licenciatura em Linguagens e Códigos, Música na Universidade do Maranhão, no campus de São Bernardo. Ele é pós-doutor em Artes, Musicologia pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Portugal. Doutor em Música pela Universidade Federal da Bahia, com estágio na University of Montana, e mestre em História e graduado em Música pela Universidade de Passo Fundo, pesquisador com atuação nas temáticas de música e história do Brasil, realizou edição crítica da A Música no Brasil, de Guilherme de Mello, a primeira obra do gênero no país. O próximo é o nosso colega Roosevelt Lins. Roosevelt é graduado em Biblioteconomia na UFMA, mestre em Engenharia Elétrica na área de concentração Ciências da Computação pela UFMA, com doutorado em Informática na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Informática da Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É professor do Departamento de Biblioteconomia da UFMA, líder do Grupo de Pesquisa e Extensão em Mediação e Práticas de Leitura do Departamento de Biblioteconomia da Universidade Federal do Maranhão. Ele desenvolve atividades que integram as tecnologias computacionais na mediação da informação, informatização de bibliotecas, desenvolvimento de acervos digitais e gerenciamento de conteúdos na web. Você agora. Então, eu vou me apresentar e já vou começar a minha apresentação definitiva, né? Então, sou Guilherme, para quem não me conhece, todo mundo conhece. Professor da Universidade Federal do Maranhão, de violão, educação musical, regente, prática coral. Ele pegou tudo que foi disciplina lá, né, desde 2007. E eu fiz minha graduação em violão na UFMG, quando eu conheci o professor Daniel aí, e outros colegas. Fiz mestrado em Salvador, com o professor Mário Lhô, no violão.
E o doutorado eu comecei em Portugal, terminei aqui na Universidade Federal do Pará, no Departamento de Artes, com a professora Lilian Cohen. E aí minha atuação tem sido, vamos entrar logo no meu assunto, minha atuação tem sido a pesquisa em arquivos musicais. Como meu instrumento é violão, né? Acontece muito isso, a gente, quando acaba pesquisando arquivos, a gente acaba se envolvendo com nosso instrumento, nosso meio de fazer música, né? Em geral, acontece isso muito. Então, a palestra de hoje, a apresentação de hoje, é a respeito dos documentos da história do violão, quer dizer, de uma partezinha da história do violão no Maranhão, de 1820 a 1840. Antes de mais nada, a presença do Renato aqui, do Joaquim, que são pessoas que trocam muita ideia comigo, o Daniel também. A gente tem que ter antes da apresentação propriamente dita, eu queria falar que a gente tem, quando a gente pesquisa os arquivos, né, a gente reflete, que arquivos são esses? Como é que o Guilherme veio falar de uma coisa de 1820? O que ficou para a gente analisar, né? O que não ficou? E um dos aspectos que eu pesquisei aqui no meu doutorado foi justamente a paleoarquivologia, né? Que é justamente o estudo de acervos que existiam. São informações que a gente recebe a respeito do que poderia ter ficado até hoje, mas não ficou por algum motivo, né? E aí eu trago aqui alguns motivos bem claros, né? A gente tem... Por que a gente está pesquisando esses documentos? De onde é que eles vêm? Como é que eles ficaram até hoje? E cadê os outros que não estão? Né? Então, a gente tem aqui uma publicação do Farol Maranhense, 1830, que é de um negro, ele não era escravo, e ele era escritor, né, de jornal, e ele foi preso, porque sabe por quê? Ele estava olhando uma obra no Carmo, aqui em cima. O policial chegou nele e disse: "O que está fazendo aí?" Eu não tenho por que te responder, nem se você tivesse de trabalho, de serviço, que ele não estava, né? Estava paisano. Depois ele bateu no rapaz, prendeu. Aí, só 3 dias depois que ele descobriu que o cara não era um escravo, né? Então isso é para a gente refletir. Tem um texto aqui que é uma resposta que ele escreveu no jornal, né? Reclamando justamente da parte da polícia e do governo, de uma forma geral, da sociedade. Não será filho de uma estúpida e despótica polícia militar que não conhece o resto dos seus concidadãos, se não como escravos que devem sujeitar-se ao mínimo aceno de seus caprichos e interesses? Que transtorno traz à sociedade um cidadão que existe sentado em qualquer parte ou mesmo passeia toda noite pelas ruas de uma cidade? Há pouco tempo soube de uma prisão de um homem por tocar guitarra na rua, né? E da repreensão dada a outro por tocar viola no canto da casa de sua residência, né? Então a amostra aqui do racismo, preconceito que a gente passou e a gente tem até hoje isso muito presente na nossa sociedade, né? 63 anos depois, 4 anos depois da República, né? E 5 anos depois da abolição da escravatura, esse texto aqui: um violeiro, vou até falar com sotaque, né? Um violeiro que mora na rua de Santana, canto da Rua da Cruz, fez ontem pela madrugada barulho de todos os diabos com uma mulher também ali moradora. Por aquelas imediações não andava a polícia, talvez ocupada em melhores coisas, né? Então assim, a nossa república é uma vergonha. Começou desse jeito e está até hoje assim, né? E isso é uma coisa importante para quando a gente vai olhar os acervos, porque ali está retratada a nossa sociedade, e o que não está ali também retrata a nossa sociedade, né? Então, isso só para... Eu estava pensando, sabe, cara,
pesquisando aqui um livro que ficou guardado 150 anos. Mas por que ficou 150 anos? Porque aquela família teve uma casa para onde guardar. Aquela família não vivia se mudando para qualquer lugar, para qualquer canto, para qualquer beco, né? Não era despejada, nunca foi. Então a gente percebe muito que tem isso, né? Tem também a falta de acesso à escola que os nossos cidadãos negros sofreram e sofrem até hoje, né? Então, por isso, não ficaram alguns documentos e outros estão aí. A gente está pesquisando o que tem, mas a gente tem que ter muito bem claro o que não tem e por que não tem. Isso, inclusive, é uma linha de pesquisa. Enfim. Vamos agora para os álbuns que ficaram, né? Então, rapidamente, para contextualizar minha história com isso. O Daniel é o culpado aí. O Daniel Tuti entrou no Museu Histórico e encontrou lá um livro em cima do piano. Aí ele foi folhear assim: gente, isso aqui não pode ficar aqui. Isso não pode ficar aqui assim exposto ao tempo, porque isso aqui é de 1869. A gente foi descobrir que tinha outro lá guardado que era mais antigo ainda, de 1820 por aí. Não está datado, mas nossa pesquisa chegou a esse ponto. Então eles são os álbuns da família Perdigão, que ficaram desde mais ou menos de 1820 até 1970 com eles, né? E aí foi passando de pai para filho, né? A gente tem aqui umas imagens do segundo utilizador deles, o terceiro, que é esse senhor que está tocando flauta. Então, o Domingos Tomás Vélez Perdigão, Domingos de Castro Perdigão é o terceiro utilizador, e do lado dele, tocando violino, Fernando Perdigão, que também foi o último proprietário que entregou no Museu Histórico quando ele foi para o Rio de Janeiro com a família. Enfim, a gente fez a pesquisa, tem cerca de 70 músicas para violão. Isso foi o que me interessou, né, inicialmente. Mas logicamente que a gente estudou a biografia dessa família. Eu tive a sorte que o Joaquim conseguiu me botar em contato com a Cláudia Perdigão, que está fazendo a pesquisa histórica da família, biografia de todos, fazendo a árvore genealógica. Então é uma família que dá para a gente fazer a árvore genealógica de 1700 e poucos, pelo menos, para cá. Isso é um privilégio, né? Então, além desse álbum, a gente tem os cadernos de música de Neném Rego, que estão aqui no acervo João Moana, aqui na esquina, e os álbuns de música de Nelson Maranhão, que estão no Museu Histórico de Carolina, que foi outra deixa do Daniel, que ele visitou lá, encontrou um álbum lá e viu que o álbum datado de 1900 tinha música para orquestra. O Joaquim, não sei se ele vai falar disso hoje, mas ele editou música da orquestra. A gente tocou lá em Carolina. Voltando para a família Perdigão, acho que isso é um pouco da hora, mas não tem problema nenhum. A família Perdigão, como eu falei, eles estão fazendo, a Cláudia Perdigão está fazendo a árvore genealógica, então a gente teve acesso a muita informação de cada um deles, isso ajudou bastante a gente entender a música. Aqui, vocês podem ver que é uma pintura, um desenho em carvão, que foi encontrado aqui, foi datado de 1883, o ano que o Tomás Perdigão foi viajar para lá, para morar definitivamente em Portugal. E aqui está a foto de hoje, né, desse mesmo prédio que pertenceu a eles até 1899. Inclusive tem um pelourinho aqui na frente, né? A propriedade deles, que eles faziam vinho. Tem uma rede aqui que a Cláudia Perdigão levou lá. Ele não sabia o que era escapa, ele achava que era para pendurar vaso. Aí ela foi lá: meu Deus, meus antepassados fizeram escapa aqui. O que é escapa? Calma, ela foi, visitou ele de novo e deu uma rede para ele. Está lá até hoje, feliz da vida. Bom, e aí onde tem música, né? Hoje não vai dar para tempo de tocar, mas um dos trabalhos é editar, né? A música está ali meio borrada, a gente vai, edita, toca, grava, né? Agora, passando para os cadernos da Neném Rego, que são uma outra documentação,
né? São 2 cadernos de música que estão aqui no arquivo público. Bom, eles têm pouca informação, pouca e muita ao mesmo tempo, porque a Neném Rego, ela escrevia, assinava música por música quase, e deixava local e data, né? E aí ele foi, uma das poucas informações que a gente teve de Neném Rego foi nesse site aqui do Bruno Couto, que ele fala que a Denise Silva, um livro dela chamado Minha História, escreveu a respeito da Neném Rego, mas só para dizer que ela deu aula, era professora de uma escola em Caxias, enfim. Depois a gente tem aqui, eu fiz um estudo da linha do tempo do caderno dela, que dava para ver que ela começou o caderno com, acho que vai dar para ver aí, mas cada uma desses quadrados em cima é uma folha do caderno. Aí a gente tem essa primeira reta azul aqui, que foram o número de cópias do Bernardo Gomes, professor dela. Depois ela começou a escrever aqui em cima tem uma data, 1906. Ela escreveu por 4 páginas, depois ela teve a participação de outras pessoas, e ela retomou aqui o caderno. Quer dizer, um estudo do caderno, uma observação do caderno, deu uma dimensão histórica do que aconteceu na vida dela, né? Inclusive, eu pude perceber que no final da vida, no final da utilização do caderno, ela já tinha um amadurecimento musical suficiente para escrever só melodias. Provavelmente ela já sabia acompanhar. Se no início do caderno ela começou com peças completas, escritas com harmonia, com tudo, depois ela só precisava de melodia. Enfim, foi uma das coisas que a gente observou. Bom, mas é isso, gente. Essa pesquisa, nesses acervos, é isso. A gente se defronta com o documento, observa, vai para casa, fica pensando, volta, fica pensando em que evidências tem naquele documento que possa surtir alguma pesquisa, né? E basicamente é isso. O que eu tenho dito também? Arquivo é tudo, né? Tudo é arquivo. Memória é arquivo, né? A gente, através de entrevistas, a gente consegue captar muita informação relevante, importante da história de vida das pessoas, né? Eu penso que é um pouco isso. A gente, quando pega uma partitura, a gente fica tentando imaginar o que acontecia na época com aquela pessoa, como é que era, o que estava acontecendo. Aquela partitura foi feita para quê? Qual era a bagagem musical daquela pessoa? O que estava acontecendo na música daquela época? Geralmente é esse tipo de questão que vem à tona, né? Então a gente pesquisa a vida das pessoas, pesquisa o estilo, pesquisa a escrita, os locais, né? A gente olha a história dos locais. E basicamente é isso. A gente fica se divertindo com isso, passando tempo pesquisando com isso, né? Tá bom? Bom, gente, da minha parte, eu também queria falar aqui, claro que além de confrontar com esses documentos, a gente tem outras fontes de informação, né? Geralmente tem esse site aqui da Biblioteca Nacional, que a gente clica lá, escolhe a década e o local que eles digitalizaram. O projeto era para digitalizar todos os jornais do Brasil desde o início da imprensa, né? Claro que não foi mesmo, não é tudo, mas uma boa parte está lá, e com um OCR que você localiza por palavra-chave, né? Então é uma fonte boa de pesquisa, a memória BR. Os vídeos do YouTube também tem muita coisa, né? Muitas pessoas postando vídeos antigos, vídeos às vezes filmando um disco antigo com som, falando da história do disco. Sem falar das mídias sociais, Facebook, Instagram. A gente tem aqui o Museu Histórico de Carolina, eles colocam lá várias fotos dos grupos lá do início do século passado, né? Assim como a pesquisa presencial, o arquivo público, arquivo histórico do judiciário, que é lá na Camboa, né? Que eles têm muita coisa também que a gente pode encontrar. E além das bibliotecas, como a Benedito Leite, os livros de memórias, os livros de romances, né? Tem aí, por exemplo, o Mulato, que tem acho que 13 citações de violão ou viola. Então, para mim, foi um livro importante, né? Já é um livro importante para todo mundo. E sem falar das entrevistas que eu já disse. Assim como os blogs, que cada vez mais o pessoal posta esse tipo de informação da música do interior. Então a gente encontra muita informação assim. Bom, gente, da minha parte é isso.
Só queria dizer isso, que a gente é uma pesquisa parcial, né? Porque realmente, como a gente viu, não tem, os documentos não estão todos aí. Mas o que tem, a gente tenta se aprofundar, né? Mas sem perder de vista essas ausências, né? Isso serve para a gente refletir muito na música da nossa época, na nossa sociedade. Tá? Bom, da minha parte é isso. Então eu vou passar agora aqui para o professor Joaquim, que vai fazer a exposição dele. Obrigado. Dá aquela fugida. Está bem nessa bolsa vermelha. Bolsa vermelha. Uma bolsa vermelha. Tá dando para ouvir legal aí? Dá para ver a televisão? Quer que a gente mova um pouquinho mais apontado para aí? Um pouquinho mais? Tá. Agora que deu 15, né? Já forcei? Tá bom? Tá bom, gente? Quer mais? Dá para ver? Tá bom. Tem lugar aqui também, né? Você é o Luiz Pires. Luiz lá, né? Isso é. Botei a qualidade no máximo já. Boa tarde, muito prazer que estou aqui com meus colegas, pessoas que eu estou conhecendo também, que já ouvi falar, conhecendo pessoalmente, né? Já ouvi falar, né? E esses encontros são muito importantes, né? Porque não é para a gente, enfim, colocar em evidência aquilo que tem, que nós temos nos interessado, tanto da pesquisa como na própria música. O meu trabalho sempre foi, assim, dentro da pesquisa, eu sempre pensei, assim, que também no outro lado, que é o lado também prático, né, de colocar aquilo que a gente pesquisa ao público, né, no caso, a gente tinha uma orquestra aqui na Escola de Música, que infelizmente, Escola de Música do Estado, né, que infelizmente ela acabou, mas que nós tínhamos um compromisso não só de levar a música da Europa, né, a Mozart, Bach, né, mas também a música maranhense. E aí é interessante que a gente, pelos meus anos de experiência, 16 anos na direção da orquestra, então eu notava que eu tinha que como dizer, fazer a cabeça dos músicos para que eles tocassem esse repertório, porque a ideia dele era tocar repertório que a gente Mozart, Bach, enfim, os barrocos, os clássicos, mas a música maranhense era sempre assim, aquela coisa, não, vamos tocar, gente, isso é importante e tal. E o meu contato com, aqui eu fiz assim uma lista, mas não completa, né, de alguns locais, né, aí temos o Arquivo Público do Estado, no caso eu coloquei aqui, mas é o Acervo João Moana, o Museu Histórico e Artístico, que tem muita coisa, a Biblioteca do Convento do Carmo, a Biblioteca do Seminário Santo Antônio, a Biblioteca Benedito Leite, a Biblioteca da Academia Maranhense de Letras, que inclusive um dos livros de Antônio Raiol, que foi um grande compositor maranhense, autor do hino do Maranhão, e então esse compositor, ele escreveu um livro, Noções de Música, assim como também o Perdigão escreveu também um livro de música, né, um livro didático. E esse livro se encontrava na Biblioteca Benedito Leite, esse do Antônio Raiol, e ele se perdeu. Tem uma xerox muito ruim, mas eu encontrei um exemplar na Biblioteca da Academia de Letras. Então, aí foi legal, né, porque o que tinha digital, era uma xerox de algo que foi digitalizado, estava muito ruim, não dava para ler, por exemplo, a instância prefacial desse livro. E
Aí tem a banda da polícia, da banda do 24 Batalhão de Infantaria, a biblioteca da banda dos bombeiros, e os acervos particulares, como de Judite, que no caso pode achar. Judite Bittencourt é uma amiga minha que ela tem muitas partituras, inclusive porque a família dela, o bisavô dela, ele tinha um teatro, o Teatro Fênix, inclusive eu não vi nenhuma referência desse teatro assim, nos livros de história do Teatro do Maranhão. Mas ele ficava ali na Rua Grande, ali onde existia, ficava na rua, entre a Rua Grande e a Rua São Pantaleão, que ali tinha a igreja de Nossa Senhora da Conceição, que foi demolida, e tinha o Teatro Fênix atrás da igreja. Então ali tinha atividade desse teatro, em que também tinha um acervo musical, a música que eles tocavam no teatro, né? Aqui tem assim, toda a árvore, né, que ela me forneceu, eu arrumei, fiz esse gráfico, baixa mais um pouquinho, e aqui tem as partituras, inclusive tem uma peça de teatro escrita pelo Arthur Azevedo dedicada ao Bittencourt. E ela tem esse interesse de doar esse material para o acervo, aqui, o acervo de Romana. Mas, assim, por enquanto ainda não foi formalizado. Agora fecha esse quadro. Então, a minha experiência, pega aí o tambor de crioula. Ensina. Eu não vou mostrar isso aqui tudo, não, só por causa do tempo. Mas assim, a minha primeira experiência da pesquisa de música foi mais assim dentro da área da etnomusicologia, embora a gente saiba que não existe fronteira entre o que é musicologia e etnomusicologia. Mas assim, foi com tambor de crioula em 1977, por aí, um projeto da Fundação Cultural do Maranhão, que hoje é a Secretaria de Cultura, mas com um trabalho do Ferretti, né? Todo mundo, Sérgio Ferretti, né? Todo mundo aqui, quem é maranhense, conhece, né? Então, esse livro, Tambor de Crioula, Ritual e Espetáculo, eu fiz essa parte da música, só vai passando aí. Então, esse livro envolveu vários assuntos, né? Porque tanto a parte antropológica quanto a parte da dança, da música e da poesia vai passando. Então foi o primeiro trabalho que a gente fez, pode descer, em que vai descer até as partituras, né? Só para mostrar aqui. Então esse livro assim causou na época uma polêmica muito grande com essa questão da grafia musical, como por que eu escolhi esse compasso e tal. Porque a maioria dos compositores, dos músicos, né, pesquisadores, geralmente eles transcrevem assim as partituras, assim, como geralmente vem um 2x4 assim, na cabeça de quem escreve, né? Logo 2x4. A mesma coisa aconteceu também com o Bumba Meu Boi, pode fechar. Do Bumba Meu Boi também, essa questão que a gente conhece, né? Esse ritmo predominante, né? Uma que altera de 3 contra 2, ou é uma que altera de 2 contra 3. Então essa discussão, né? Isso aí, entende? E eu então argumentei assim, bom, é o seguinte, olha, se é que altera a pulsação do boi, no caso do boi da sotaque da ilha, de pandeirão, é uma pulsação ternária, isso não resta dúvida, assim como o do tambor de crioula é uma pulsação ternária. Então,
o que fugir é que altera, né? Então, se aparece 2 no meio de 3, o 2 é que altera e não 3. Enfim, essas discussões que a gente, entre os colegas, né, que isso é pertinente mesmo. Claro que ninguém é dono da verdade. Pode fechar. Assim, bom, não precisa abrir, não. Sim, e aí tem abre o Catulo, só para a gente ver. Então, da mesma forma, também foi o Catulo da Paixão Cearense, assim como eu falei, que fazer, não só pesquisar, mas também levar a música, né? Nós fizemos também com a nossa orquestra, eu fiz um arranjo das músicas do Catulo, baseado na edição de piano que se fazia, que foi feito na época. Então eu fiz uma adaptação para poder a gente realizar essas músicas, que eram músicas famosas da época, né? E toda a discussão que gira em torno do Catulo, né? Essa questão da autoria, enfim. Fecha aí. Pode fechar. Eu estou só aqui falando aqui de algumas pinceladas do meu trabalho aqui, muito rapidamente. Agora, aqui a gente tem também alguma coisa que foi falada aqui, dos acervos, né? No caso lá do Nelson Maranhão, lá de Carolina, né? O Guilherme já falou, né? Que a gente tem nesse livro, do álbum de Nelson Maranhão, a gente tem um segundo violino. Um segundo violino que tem muitos acordes, ele dá uma direção harmônica, da harmonia dessa missa. Uma missa que tem, ela é grande, ela tem quase todas as partes que uma missa solene teria, né? Mas então eu fui colocando e fiz uma pequena adaptação com os instrumentos que a orquestra tinha. E você pode abrir ali o Kyrie. Então, esse aí é a partir do segundo violino. Pode fechar. E então um outro trabalho que foi o trabalho que eu apresentei na minha especialização, que foi a ladainha do Antônio Raiol. Essa ladainha era digamos assim, era uma peça de concerto originalmente para tenor e cordas, e por ser de tenor, isso aí já foi outra discussão, que geralmente as ladainhas elas são a 4 vozes, mas essa chegamos à conclusão que não seria 4 vozes, o solo. E então, e as partituras se encontram no acervo João Moana. Só que a parte melódica, a parte com a letra, se perdeu. Então eu fiz eu reencontrei essa partitura a partir da oralidade, ou seja, a partir do canto popular. E essa ladainha, ela tem uma característica bem interessante, talvez não seja diferente de todas as outras, mas assim, ela sofre um processo de circularização. Ela era uma peça tocada, digamos, na igreja, mas ela sai desse âmbito, né, da igreja para o átrio, digamos assim. Então ela atinge assim, assim como as irmandades que faziam essas manifestações, elas foram entrando em
declínio, acabando as orquestras e tal, mas a manifestação popular, pela questão da fé, ela leva esse repertório adaptando aos instrumentos, a trombone, banjo, harmônica, ela sobrevive, né, e existe até hoje no batizado do boi, no batizado do tambor de crioula, ou até mesmo dentro das religiões afro, né, descendentes, no caso de matriz africana, quer dizer, e a gente encontra, eu até estava falando com o diretor da escola de música, que ele é de Mirizal, e ele disse, lá se faz festa e tal, sim, tem festa de pastor e tal, e ladainha, e aí ele cantou a ladainha do Antônio Maior, ou seja, várias cidades do Maranhão, essa ladainha, ela adquiriu uma popularidade muito grande. Aí, só para a gente finalizar, coloca aí a música de Antônio Raiol. Essas informações aí, desse conceito de 2005, aí tu pode passar adiante. Não vai dar para... Porque ele vai falar o que eu estou falando. Não, Daniel? Olha aqui, ó, por exemplo. Essa aí foi uma... Ainda pode... Aí, então, aí nós fizemos em 2005 com a nossa orquestra, aqui da Escola de Música, uma apresentação com a música de Antônio Raiol no Teatro Azevedo. E nós apresentamos, então, a versão popular com um grupo, né, que fazem festas populares, que é esse que nós vamos assistir agora, e depois a versão que eu editei com tenor, orquestra e tudo mais. Essa ladainha foi, então, a parte melódica, isso que o Gustavo está cantando, né, o cantor. Eu reconstituí a partir dessas informações. Eu gravei, assisti, copiei muita coisa de vários grupos que fazem a ladainha popular, né, para poder chegar e reconstituir a parte vocal que não está no arquivo. Então é isso, o meu trabalho também tem uma coisa que eu quero também falar, que eu considero uma atividade muito importante, é esse intercâmbio que a gente tem, que eu, o Guilherme, o Gustavo, e com outras pessoas também, de trocas de informações. O cara descobre uma coisa, diz, aqui descobri tal coisa, e aí a gente faz compartilha as nossas informações. Eu acho isso muito importante, né? Então, muito obrigado. Esse é minha apresentação. O Joaquim foi o meu super parceiro ali na pesquisa. E acho que
pelo menos metade das informações ali foi de conversas nossas. Né? Conhecimento que o Joaquim já tinha aí dos acervos. Tá? Então é um grande parceiro, né? Assim como todos aqui. E agora, gente, vamos passar para o Gustavo. Tudo bem aí? Não briguem, não briguem. Vocês estão ouvindo? Vou tocar Vocês estão ouvindo? Beleza, não tá ótimo. Só testando. Dá para ouvir legal aí. Testando. Ó, tem cadeira aqui também. Se vocês estiverem apertados aí, pode A gente vai passar para cá, porque ainda tem umas 8 lugares aqui. Então é isso. O professor Joaquim sempre foi um pesquisador que compartilhou as informações. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Que a gente não vê em outros lugares acontecer isso. Muitas vezes as pessoas querem esconder informação e no final das contas a gente não está concorrendo a nada aqui, a gente está somando e fazendo um grupo. E esse grupo aqui vai dar volume e importância para o nosso trabalho. Não adianta alguém ficar fazendo trabalho isolado, né? Muito obrigado por tudo. Agora vocês, Gustavo. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui de volta ao Maranhão, de volta a São Luís agora por esses dias. Eu já fui professor da UFMA em São Luís há mais de 10 anos atrás, então conheci bastante gente que está por aqui. Foi meu professor. O Joaquim a gente estava num papel ali diferente, né? O Joaquim era meu aluno, mas na verdade eu considero o Joaquim como meu professor, né? Então, e aí eu passei uma temporada aí girando por outros lugares e Guilherme, coloca aí o slide enquanto isso. E eu retornei recentemente para o Maranhão para trabalhar no campus de São Bernardo, né? E aí a participação nesse evento surgiu aí uma conversa nossa, aproximadamente há um mês atrás, eu acredito, e do Guilherme. E aí, quando o Guilherme fez o convite para falar de acervos no Maranhão, eu falei para ele, eu já cheguei aqui faz uns 2 anos, mas eu cheguei no meio da pandemia e estava trabalhando num outro projeto editorial e de tradução e acabei não me dedicando a essa parte de acervos. Então eu falei para o Guilherme, eu vou ver o que eu consigo fazer, se eu consigo localizar alguma coisa pela região de São Bernardo, por enquanto, se não, eu vou pensar numa outra estratégia. E foi essa a estratégia, porque, então, o que eu vou falar aqui não é uma não pesquisa de um objeto desconhecido ainda, vamos pensar assim, é algo que vai vir a acontecer. Então, é uma estratégia mais metodológica, mas apresentando uma experiência anterior de uma situação similar. Qual que é a situação? Quando eu passei 7 anos em Boa Vista, no estado de Roraima, e aí lá sim eu me dediquei à pesquisa exploratória de acervos e de documentação musical diversa. E é uma situação, lá é uma situação muito diferente do que a gente tem em São Luís, por exemplo. São Luís a gente tem um sistema mais organizado, como o Joaquim estava mostrando, diversos lugares em que já existe um tratamento de informação e de documentação musical, né? Então a gente já tem algo previamente estabelecido e lógico que a gente sempre pode descobrir mais coisas, mas era essa situação. Lá a gente não tinha esse cenário, né? A gente não tinha nenhum tipo de referência à documentação musical organizada. E então foi estabelecido uma ideia de pesquisa exploratória que eu estou começando agora a fazer uma releitura para aplicar no contexto de São Bernardo. Qual que é a questão ali, então? Eu fiquei pensando nesse título, eu estava falando com o Joaquim antes que eu não gostei do título, porque, lógico, por tudo isso que eu falei para vocês. Então, estratégias para pesquisa exploratória de documentação musical. E aí eu coloquei um subtítulo, Estudo das práticas musicais nas proximidades de São Bernardo. Por quê? Porque eu não sei nem qual é a região exatamente que eu vou encontrar esse material. Mas São Bernardo, a UFMA, né, o curso de música da UFMA de São Bernardo, ele tem uma área de abrangência ali de diversos municípios no entorno.
tanto do Maranhão quanto do Piauí. E assim, fazendo uma pesquisa mais oficial, assim, em termos de região, passa aí, Guilherme, a gente ainda não tem uma definição de região muito clara, porque as regiões oficiais conforme o mapa do IBGE é uma região transitória ali entre duas áreas, né? Mas São Bernardo fica do lado leste do Maranhão, e por ali também é um cenário bem diverso daqui de São Luís, que a gente não tem nenhum tipo de organização de documentação musical. A gente não tem, se eu fizer uma pesquisa rápida lá, eu não vou achar um acervo de documentação organizado, qualquer instituição de guarda que tenha um mínimo de organização. Mas a gente sempre pressupõe que onde tem gente, tem música. E onde tem música, a gente vai encontrar algum tipo de informação, né? Às vezes, se a gente está longe de centros urbanos, com uma prática musical assim, mais consolidada, muitas vezes a gente não vai ter aquela grata surpresa de encontrar na casa de alguém uma caixa cheia de partitura, enfim, né? Às vezes a gente não vai achar partitura nenhuma, mas a gente acha outro tipo de documentação relativa à música, qualquer tipo que seja, que pode nos ajudar a entender a música do local. Passa aí, Guilherme. Então, o que foi feito? Só para dar um panorama aí do que eu já fiz, que é uma ideia que eu estou fazendo essa releitura. Quando eu estava lá em Boa Vista, eu tive diversas ações em função dessa ideia de organizar a pesquisa documental em música por lá. A gente tentou criar um centro de documentação musical a partir de um edital, mas não deu. A gente criou um laboratório de musicologia, que ele concentrou as atividades de um grupo chamado Musicologia na Amazônia, que foi fundado logo em seguida, com uma série de pesquisadores de diversos estados que envolvem a Amazônia, e estudantes, tinha inclusive técnico participando e tal. E a partir desse grupo e de um projeto de extensão, um ciclo de debates sobre música, numa perspectiva integrada assim, com o pessoal da comunicação social também, que foi uma das fontes interessantes de documentação que a gente achou por lá, pesquisa hemerográfica. A gente construiu esse projeto chamado Música, História e Roraima, Bibliografia, Documentação e Eventos Musicais. Concorreu a um edital universal do CNPq e a gente conseguiu aprovar. E todo o trabalho que eu vou apresentar, ele é decorrente desse trabalho aí. E aí depois foi feito um site do grupo de pesquisa, que tinha como objetivo ter todos esses bancos de dados que a gente gerou, que ele funcionou até um tempo, mas depois que eu fui redistribuído para a Federal do Maranhão, as outras duas pessoas que estavam à frente do projeto também acabaram sendo redistribuídas também logo depois que eu. Aconteceu uma debandada lá do curso, e aí o que ficou foram pessoas que tinham alguma ligação com o projeto, uma pessoa que tinha alguma ligação com o projeto, e o projeto acabou meio que se perdendo. Então o site já não funciona mais, e eu não sei como é que está o acesso a essa base de dados que a gente construiu. Não sei se o laboratório ainda existe, se ele está operando, não sei como é que está a documentação, mas esse laboratório ele tinha a função de ser um espaço mais de trabalho técnico, acabou por consequência sendo um espaço de guarda, que não era o objetivo inicial, mas porque as pessoas começavam a levar coisa lá, né? E não tinha outra instituição para fazer esse trabalho. Enfim, não sei como é que está. Se alguém tiver interesse em conhecer, eu coloco em contato com o pessoal que ficou lá, os remanescentes do projeto. E todo esse trabalho gerou como resultado um produto que foi esse livro, que foi lançado em 2020, chama Música em Roraima, Eventos, Práticas e Registros, que ele já foi ali lançado meio no início da pandemia, já passou por uma série de problemas que, enfim, que a gente não vai entrar no caso para não perder tempo aqui. Mas se alguém quiser, depois eu tenho uns exemplares aí. Não é um livro que tem nenhuma função comercial, ele é fruto do projeto ali, então ele não é feito para ser comercializado. Eu trouxe alguns exemplares para distribuir aqui pelas
instituições do Maranhão, e aqui de São Luís já trouxe diversos exemplares. E depois, se alguém mais tiver interesse, eu também coloco vocês em contato com o pessoal que ficou lá, que eles ainda devem ter exemplares extra para, eventualmente até para alguma pessoa que estiver interessada, acredito que tem. Então, só para ter uma ideia, esse foi o site que eu vi que ele não está mais no ar, e essa é a capa do livro que eu trouxe alguns por aí. Pode passar, Guilherme. Então, passe isso aí também. Isso é uma questão mais, vamos pensar, vou deixar a parte fundamentação para outra hora. Então, o que eu fiz nesse projeto? A gente estabeleceu diversas formas de coletar informações com possíveis documentações musicais. A gente chegou, a partir de diversos estudos e conversas e do ciclo mesmo, das discussões, há 4 frentes aí que a gente estabeleceu. A gente montou um catálogo com bibliografia, um catálogo de músicos, catálogo de eventos e um guia de acervos, com documentação musical ou relativa à música. Pode passar, Guilherme. Então, o catálogo de bibliografia pode parecer uma coisa, assim, desnecessária no primeiro momento, ou dependendo do contexto que a gente está, mas lá era uma coisa complicada mesmo. Era muito difícil a gente conhecer a bibliografia que tinha qualquer relação com a música de lá. Então a gente pensou num fluxo de informação que está exposto nesse primeiro diagrama, e aí a gente estabeleceu um mecanismo de catálogo. O que foi feito? Isso tudo foi uma forma mais de organizar a gestão mesmo da pesquisa, né? Porque a gente tinha um monte de gente, um monte de pesquisador, um monte de orientando, né? Todo mundo trabalhando, e chega uma hora que, conforme o volume da documentação vai acontecendo, eu pelo menos, não consigo mais guardar tudo na memória. Tem gente que até tem uma memória bem melhor que a minha, não, a minha é péssima, mas chega uma hora que eu começo a me perder. Então o que eu fiz? Eu tentei organizar tudo de uma forma que a gente padronizasse todos os procedimentos e fosse construído nessa base de dados, e ao mesmo tempo que isso fosse crescendo, o que escapasse da memória já ia estar ali no registro. Então esse foi um formulário que a gente usou para coletar informações bibliográficas, para montar esse catálogo. Depois ainda tinha uma fase de validação que passava por mim e outro pesquisador, para a gente conferir tudo isso, e montamos esse catálogo. Pode passar, Guilherme. Aí, o catálogo de músicos, a gente fez uma ficha para preencher algumas informações. Era uma ficha mais genérica, menos objetiva, né? Mas com algumas informações que a gente solicitava em alguns campos mais abertos. Essa parte de conhecer os músicos do lugar, seja do presente ou do passado, foi bem legal também, porque conhecendo, a partir da informação dos músicos, a gente chegou em muita coisa. Assim, é uma das frentes que nos levou a muita documentação. E outra frente desse tipo, que nos levou a muita informação, talvez a que tem mais informação, foi um catálogo de eventos que a gente elaborou. Então a gente também foi pensando como que a gente podia fazer essa organização dessa informação. Chegamos nesse formulário também que todos os pesquisadores do grupo utilizavam, né? Cada um estava sempre com esse material, para surgir uma oportunidade, eles conseguiam fazer a coleta da informação de uma forma sistematizada e organizada. Pode passar, Guilherme. E por fim, a gente, o que talvez me dialogue mais diretamente aqui com a mesa, seria um guia de acervos que a gente montou. A gente não tem acervos especificamente musicais por lá, e é o que eu espero encontrar em São Bernardo também. A gente não vai achar um acervo de música organizado em São Bernardo, mas a gente pode ter instituições das mais diversas, ou mesmo pessoas, né, indivíduos que têm algum tipo de acervo que pode nos dar subsídios para entender a música de lá. Então, essa parte tem uma interface direta com a arquivologia. A gente pegou alguns autores da arquivologia para
auxiliar na elaboração desse guia, pode passar, e o formulário para o cadastro dos guias acabou ficando com esse formato aí. Então, a partir dessas estratégias, então lá a gente conseguiu montar todo esse banco de dados e subsidiar assim diversas pesquisas posteriores com informação, né? Ah, tá, pronto. O Guilherme sugeriu para a gente ler os campos, pelo menos desse do guia de acervos, que talvez sejam mais, né? Então, o que a gente fez? Antes disso, ainda tinha um cabeçário com quem foi que realizou a coleta, né? Com dados da pessoa, do pesquisador. Depois daí tem informações em 3 campos ali, sobre o acervo, sobre a documentação existente do acervo e sobre as condições. Então, aí a gente, nos campos ali do acervo, nome do acervo, aí tem um quadro para marcar se é uma instituição pública, uma instituição privada, particular, e sempre tem algum campo de observações. Um campo, como descobrir o acervo, que tipo de acervo é, se é um arquivo corrente, permanente, intermediário, se é uma biblioteca, se é uma coleção, se é um museu ou o quê. Aí, informações gerais sobre contato e localização do acervo, dias de funcionamento, horários, se ele possui serviço de informação, e se ele possui profissional especializado e que tipo de documentação ele tem. Então, a partir de tudo isso, a gente conseguiu construir esse guia, e essa vai ser uma estratégia. Tudo que acabou dando certo nesse projeto é o que eu estou trazendo para trabalhar com a música lá naquela parte leste do Maranhão, que, diferente daqui de São Luís, a gente não encontrou nada no primeiro momento. E esta é a ideia. Esse trabalho todo aí está publicado no último capítulo desse livro que eu vou deixar nas instituições, e se alguém quiser, depois a gente pode ver aí quantos exemplares tem. E é isso aí. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Gustavo. Gustavo era nosso colega. Logo que a gente chegou aqui em São Luís, ele foi nosso colega aqui de apartamento, né? Então já tem uma história aí juntos, né? E só para fazer uma ponte aqui, não é Roosevelt, nosso próximo palestrante. Como são as coisas, né? A gente está falando de acervo e, de repente, a importância de um livro impresso, né? Ou a importância também da gestão desses sites, né? Então, é um assunto bem interessante que eu creio que o Roosevelt vai falar agora. Então, Roosevelt Lins. Bem, boa tarde a todos e todas. Quem eu vou me apresentar é o Guilherme já falou, sou o professor Roosevelt, lá do Departamento de Biblioteconomia. Oficialmente, eu sou uma pessoa de pele morena, oficialmente parda, né, mas eu me considero uma pessoa negra. Tá? Estou de camisa cinza, camisa polo cinza. Tá? E, assim, o que a gente pode falar, né? A gente pensar assim, nossa, o que um bibliotecário faz uma mesa de um evento sobre musicologia? Então, a gente fica pensando de como a gente pode fazer essa interface entre as pesquisas do âmbito da musicologia e as pesquisas no âmbito da ciência da informação, já que a biblioteconomia é um campo da ciência da informação. E eu, como bibliotecário, eu sempre tive essas inclinações direcionadas à parte de tecnologia da informação. Tá? Não só de formação, mas a própria atuação, nível de pesquisa e também de atividades de intervenção, atividades extensionistas. Então, assim, dentro desse contexto, foi interessante porque eu tinha um projeto aprovado do FAPEMA, que foi o único proponente das ciências sociais aplicadas, que foi o edital TIAC, de 2016, que é um edital direcionado à parte de tecnologia, informação e automação. Eu vou pessoal das engenharias da computação, a grande maioria, e aí eu me inseri, fui contemplado, e a gente com esse recurso conseguiu reformular o nosso laboratório de informática, que é o laboratório onde eu ministro essas tecnologias direcionadas para a parte de acervos. E aí uma das propostas desse projeto era mapear instituições, grupos, coletivos que tivessem alguma demanda de criação de um acervo digital, uma biblioteca digital, organização de acervos como um todo, tanto arquivístico quanto musicológico. Né? E aí eu encontrei o Guilherme. Na verdade, eu conheci o Daniel primeiro, um colega bibliotecário que conheceu na Unirio, não foi? Jailton.
Jailton. E aí eu conheci o Guilherme e falei assim, olha, a gente tem algum projeto, estou querendo criar uma base de dados. E aí, como eu trabalho já com essas bases de dados, sistemas de informação, eu falei, fechou. Então vamos fazer essa interseção aí, fazer parceria. E é interessante porque eu, como defendo essa visão transdisciplinar, eu acho importante isso porque isso materializa essa importância, né, de você ter um fomento e ao mesmo tempo articular com diversas instituições e com as instituições de ensino superior que estão tanto vêm sendo sucateadas. A gente aí tem um caso discutir essas questões agora, embora eu vou citar um pouco lá na frente. Por favor, Guilherme, só. Então, assim, né, cair de gaiato na música, apesar de não ser um professor, né, eu sou um aspirante a estudante de música. Eu não posso me considerar como guitarrista, eu só faço power chords, o máximo, eu toco com a terça, com a tônica, a terça, a tônica, a quinta e a oitava, só faço isso. Brincadeira, gente. Então, vou falar um pouco sobre os acervos musicais do Maranhão. Na verdade, é uma proposta um pouco audaciosa, na verdade, é uma chamada também, uma provocação para que a gente possa fazer uma integração, tá? Um diálogo mais acentuado, mais sistematizado. Por favor. Então, eu vou falar um pouco a respeito da patrimônio musical. Eu sei que dentro das artes, culturas, a gente tem, existem teorias que questionam essa perspectiva patrimonialística, né, da arte, da cultura, mas eu coloquei aqui só mesmo para um nível de formalismo, tá? E eu achei interessante porque o patrimônio musical, quando a gente fala de patrimônio musical, a gente geralmente separa, né, divide, classifica patrimônio de base material e patrimônio de base imaterial, né, são os bens culturais. E na música, existe essa dualidade. É difícil você dissociar esses dois pontos, né? Porque o patrimônio musical é tanto de base material, que tem os saberes e fazeres, né? Tem a questão estética, e também existe a base material, que é a parte documental, inclusive a parte mais concreta, né? Como, por exemplo, o próprio instrumento musical é um documento. Tá? Para nós, a biblioteconomia, um instrumento musical é um documento. E é interessante isso, porque recentemente eu fui numa exposição aqui na Casa Cultura do Maranhão, eu levei meu filho, aí tem uma exposição sobre o Carnaval de São Luís, o Carnaval do Maranhão como um todo. E tem uma sessão de percussões, né, de percussão dos tambores, feitas mais diversos materiais e tal, mais diversas técnicas, e em nenhum momento tinha uma ficha, e aí incorpora o bibliotecário naquele momento, ele, poxa, não tem uma ficha catalográfica, não usa esse termo, para explicar o título, a técnica, o tipo de material, quem for o autor, e eu fiquei inquieto com aquilo. Tinha um QR Code, mas nesse momento não estava com conexão à internet, para poder apontar o celular e ter acesso, mas ao mesmo tempo, eu, como também sou do mundo analógico, senti essa necessidade de ter uma coisa física lá descrevendo aquele material. Então, vocês observaram enquanto que, acho que essa bateria está descarregando, tá? Não precisa. É pilha ou bateria? Eu estou falando. Não, está falhando. Está falhando. Então, posto isso, a gente percebe, né, essa questão assim, que é bem complexo você trabalhar só com a questão de base material e também a questão material. Pensa nisso, Foi. Vamos lá. E aí que entra a multiplicidade de suportes, né, de documentos. Que aí eu coloquei aqui como tipologia documental. Nós temos aqui as partituras, que são os documentos, digamos, mais convencionais que os musicólogos trabalham, os fonogramas, discos, manuscritos, material bibliográfico em diferentes instituições. E aí eu fico muito feliz que tanto o professor Joaquim ou o senhor Gustavo trouxe aqui exemplos de instituições que trabalham com esse tipo de material. Arquivos, bibliotecas, museus, centros de documentação. Mesmo existindo essas instituições, uma preocupação com a organização, eu penso que a nível de Maranhão ainda existem poucas iniciativas de democratização desse acervo. E aí eu acho que esse evento aqui, ele talvez não, eu tenho certeza que ele traz essa potência, né, de a gente poder articular novas formas de democratizar esse patrimônio, tá? E aí que entra as questões que envolvem as políticas públicas para acervos musicais maranhenses. E, claro, que empiricamente, assim, posso falar que a gente, os editais, por exemplo, da FAPEMA para acervos, poucos, eu não fiz um mapeamento, tá, gente? É uma coisa que eu preciso fazer, inclusive, aí quero o apoio dos colegas, que poucos projetos contemplam a arte da música. Tá? Isso é fato, tá? A gente pode mapear isso depois, né? Tá? Então, assim, por que é importante mapear isso? Porque existe uma demanda de fomento à pesquisa, à curadoria
e iniciativas para a democratização e preservação dos documentos musicais. O que acontece aqui também, eu ouvindo aqui o professor Joaquim falar, porque teve o teatro, então a cidade, São Luís, a cidade já teve. Então, é muito triste a gente pensar assim, né? Assumir essa problemática, esse ato. Pois não. E aí, o que contempla essas políticas públicas para acervos musicais marinhenses? Eu penso que, para que a gente possa desenvolver essas iniciativas, é importante a gente criar os instrumentos de pesquisa. E o professor Gustavo trouxe aqui alguns instrumentos, mostrou lá a questão dos catálogos, para mapear os autores, mapear os eventos, mapear a produção musical. E aí eu trago aqui para vocês a ideia de criação de manutenção de guias, porque não adianta só você criar um guia, você precisa manter também, né? E aí precisa de pessoal para manter aquilo e pesquisadores que estão o tempo todo desenvolvendo novas, descobrindo, confrontando ideias, cruzando informações, dados, como o Guilherme faz muito bem. E a ideia dos inventários, catálogos, índices e repositórios de instituições. Tá? E aí, quando a gente fala desses instrumentos de pesquisa, aí que entra a questão também da gente poder fazer um trabalho multidisciplinar. Tá? Porque aí entra o pessoal da arqueologia, o pessoal da biblioteconomia, o pessoal da história, o pessoal da musicologia, o pessoal da TI, porque hoje em dia é dificilmente a gente criar um banco de dados, uma base de dados, sem uso de uma ferramenta computacional, isso é fato. Tá? E aí entra também a questão, né, da sociedade. Né? A sociedade ela contribui diretamente para esse processo, já que a política pública, obviamente, é um oriundo de recursos da iniciativa pública, né? Impostos, os impostos. Então, de que forma a sociedade pode também contribuir? Aí eu coloquei aqui uma participação ativa das instituições de ensino e pesquisa, tá? Incluindo escolas, como todas, escolas, tanto da esfera municipal como da esfera estadual também, e as instituições de ensino superior que desenvolvem, né? Tanto o EMA quanto a UFMA, que desenvolvem ações integradas com as coleções privadas e públicas. E uma coisa curiosa, eu pesquisando sobre essa questão das coleções privadas, eu pude observar que existe uma discussão pautada na ideia que a carência de políticas públicas nessa área é por conta do colecionismo. Tá? E aí eu queria pedir licença aqui, só para eu ler um texto de uma obra que eu estava debruçando esses dias. É um livro titulado Arquivologia e Patrimônio Musical, se vocês conhecem. É uma pesquisa, na verdade, um evento na Federal da Bahia, sobre o patrimônio musical da Bahia, e eles fizeram uma compilação e criaram essa obra. E aí eu tenho a página aqui, acho que é 26, está marcado aqui. Eu vou botar no slide, mas achei melhor ler aqui para vocês. O livro está desmanchando, gente. Péssima qualidade esse livro. Uma das consequências diretas para o patrimônio musical foi a perda de muitos acervos importantes. E ainda hoje, a falta de políticas públicas voltadas para a preservação de acervos musicais é frequentemente apontada como uma das principais razões que levaram ao colecionismo, muitas vezes alegada como justificativa para ele. Tá, então, assim, se as instituições públicas que detêm a custódia de seus materiais não possuem uma política, né, um projeto para receber, e aí entra a questão dos espaços físicos e pessoal, sobretudo, as pessoas acabam continuando isso em suas residências, em seus arquivos, em suas gavetas pessoais. Isso é legítimo? É legítimo, completamente legítimo. Mas o valor histórico, aí o professor Joaquim trouxe aqui um exemplo da Bittencourt, né, que tem um acervo belíssimo, e que, né, aí entra os profissionais, né, que trabalham a higienização, o tratamento, a descrição desses materiais e uma possível digitalização, que é uma coisa que eu aprendi com o pessoal da história, que a gente digitaliza para dar acesso e preserva o original. E isso é interessante porque assim, a gente fala assim, mas digitalizou, não precisa do impresso, mas do físico. O físico é para fins de pesquisa e comprovação histórica. Tá? Então, eu até falo assim, mas se tiver tudo digital, tudo online, não é preciso mais a instituição física funcionar. Mas aí que tá. Eu acho que quando uma instituição disponibiliza um recurso, eu vejo como uma plataforma digital, por exemplo, que é o caso que a gente desenvolveu o acervo de Romuana, pelo contrário, eu acho que isso faz trazer mais relevância para a instituição, porque você cria demandas, e aí você precisa de profissionais daquela área, concurso, tá, que é uma coisa que a gente tem que defender no funcionalismo público, isso, de contrato, às vezes as coisas acontecem, mas você não consegue ter uma longevidade dos projetos, acaba sendo plano de governo ou não plano de Estado.
Né? Então, que é um problema seríssimo. Nossa, eu já fui para várias reuniões com secretarias, que eu não vou citar aqui o nome, e na hora a gente resolve, aí muda a gestão, pronto. O projeto todo foi para água abaixo. Então, de que forma a gente pode ter essa longevidade, esse compromisso, né, de manter as instituições, acervos arquivísticos, museológicos e biblioteconômicos funcionando? Tá? E aí entra toda essa ideia das relações privadas, como eu coloquei, arquivos pessoais de regentes, compositores, instrumentistas, produtores e editores. Então, esse grupo, né, de pessoas que fazem, que produzem a música, né, a música como um todo. Tá? E aí entra as ferramentas. E aí como que a gente pode realmente consolidar isso? Aí eu trago para a área, né, que é meu objetivo de estudo, que é o incentivo à utilização de softwares livres. Tá? E aí trabalhar com um esquema de metadados. Eu fiquei muito feliz de me ver o professor Gustavo mostrando aqueles campos lá, assim, aquilo ali facilmente a gente consegue colocar numa plataforma, que aí eu cito aqui 3 plataformas: o Omega, que é um software que a gente utilizou lá no Arquivo Público para disponibilizar o acervo João Moano. É uma plataforma que você pode instalar na sua instituição a custo zero, tá? Criada por grandes, gerenciada e mantida por instituições de ensino e pesquisa internacionais. O Omega S é uma versão mais sofisticada, mais adaptada para, por exemplo, uma Secretaria de Cultura criar vários sites de cada, digamos assim, casa de cultura. Então, nós temos o Tainacam, que é o software que a gente utilizou para criar o acervo da família Perdigão. O Guilherme mostrou agora há pouco, eu fui responsável pela criação lá do acervo da família Perdigão, que ela trabalha, né, com as árvores genealógicas, as cartas, o documento da família Perdigão, tá? Inclusive os materiais aqui, o Guilherme transpôs lá para o violão, né, da parte das partituras. Tá? Então é muito simples, tecnicamente falando, tá? Não é tão simples assim, mas assim, não é tão custoso você investir nessas tecnologias, porque essas tecnologias estão disponíveis. E vale ressaltar, o Tainacam é uma tecnologia criada em parceria com o Instituto Brasileiro de Museus, com a Federal de Goiás e a Universidade de Brasília. Então, mais uma vez, aí você vendo quanto que grupos, laboratórios da esfera, né, pública, nas universidades federais, têm desenvolvido tecnologias para as instituições, qualquer instituição se apropriar dessas ferramentas. Tá? E aí, com base nisso tudo que eu coloquei, será que é possível a gente formar uma rede de formação musical no nosso estado? Que é uma coisa que o Rio de Janeiro, São Paulo já implementa. Lá eles têm a Redarte, que é a Rede de Formação em Arte. Eles integram catálogos de bibliotecas, os fundos arquivísticos, coleções museológicas e fazem um evento anual só para discutir essas estratégias políticas e ferramentas para promover o acesso à informação em arte. Tá? E aí, como é que a gente poderia criar uma rede de formação? Via plataforma colaborativa, integrando orquestras, coros, coletivos, escolas, compartilhamento de recursos, normas e tecnologias. Tá? É possível fazer isso? E eu acho que nossa cidade, enquanto patrimônio, né, da humanidade, eu acho que ela deve fazer parte dessa rede, né? Criar uma rede e ser, de repente, até protagonista no âmbito do Norte e Nordeste. Eu não sei se é um tal audácia, mas eu vejo que, observando e exercendo, né, a escuta, eu observo o quanto que as pesquisas que vocês desenvolvem podem trazer insumos para que a gente consiga desenvolver essa rede de informação musical. Tá? Então é isso, gente. Respirar um pouco, né, que a gente fica muito ansioso, é tanta coisa para falar, a cabeça fica mil, mas é isso. Pode passar, acho que aqui estão meus contatos, tá? Pode ser o contato, acho que o último slide não foi. Tá ótimo, só isso. É isso, pessoal. Obrigado. E assim, eu esqueci de mencionar, só uma informação além que eu coordeno um laboratório, como eu falei agora para vocês, e a gente desenvolve várias oficinas, tá? E aí, em breve, nós teremos aí um catálogo de oficinas gratuitas para a comunidade. E aí, a gente retomando, agora após a pandemia, a gente está retomando essas atividades. E eu gostaria da participação de vocês. Então, se as instituições, escola, qualquer um que tiver demanda para utilizar essas ferramentas, a gente está disponível para dialogar. Pode pegar meu contato, ou então interagir com o Daniel, Guilherme. É isso. Obrigado, Roosevelt. Pois é, eu deixei os
falar, né? Mas o Roosevelt é parceiro nosso, né? E está aí, está todo mundo vendo, super disposto a trabalhar. É mais uma pessoa que está trocando informação e trabalhando para a gente melhorar, né? Nossas pesquisas. Bom, gente, e agora? Guilherme, vamos dizer o seguinte, gente, a gente começou um pouquinho atrasado, são 3h30 agora, seria a hora do nosso café, né? Inclusive um maravilhoso café que nos espera aí. Só que seria uma pena se a gente não pudesse fazer perguntas para uma mesa riquíssima como essa, que é um privilégio, assim, eu agradeço pessoalmente, estou aprendendo muito, assim, a gente já está com várias ideias aqui na UEMA para usar essas tecnologias, isso aí, para criar selos e tudo mais. Então vamos abrir, Guilherme, 15 minutos para pergunta, né? Se alguém quiser fazer uma pergunta. A parte mais legal é essa. Quem se inscreve? Quem quiser pode se inscrever. Levanta a mão e a gente leva o microfone lá. Se quiser escrever no papel, olha, ó, já levantou lá. Ó. Posso levar o microfone? Eu vou fazer um papel aqui de fala, garoto. Caso eu gostaria de saber na mesa aí o que nos arquivos de vocês têm em musicografia Braille. Logo na canela mesmo. Tá certo. Tá vendo? Foi na canela. Essa foi do meu. Bota para eles responderem. Mas olha só como é importante a gente fazer um evento desses, né? A gente está aqui disposto a melhorar a qualidade da informação para chegar para as pessoas, e a gente tem que fazer urgentemente essa transposição. A gente não tem, por enquanto, no acervo público, né? A gente ainda não tem essa ferramenta. Né? Por enquanto, o que o pessoal faz é aquele software de leitura. Mas isso é muito pouco, porque a gente tem, por exemplo, na descrição das partituras, a gente teria que colocar uma ferramenta dessas, né? Então, vou passar a bola para o Roosevelt, porque o Joaquim, depois o Roosevelt, enfim. Que pergunta. Muito obrigado pela pergunta. Francisco é meu aluno de violão e a gente está tentando desenvolver uma alternativa para a leitura musical, porque é claro que existe a leitura braille, todo mundo sabe, mas eu aproveitei uma experiência, né? Vamos fazer uma coisa, eu vou te mostrar como é que a gente lê a música, qual é o gráfico que a gente consegue ler. Então nós estamos tendo uma experiência, ele já está lendo algumas coisas que eu estou desenvolvendo, não é uma coisa inédita, muita gente já tentou, né? A gente já conversou sobre isso, mas isso é um problema muito sério. A falta, se você pensar assim, até em métodos, a gente não tem aqui método. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu conheci uma pessoa que era violonista e que ele usava um método que é muito famoso, de Mateu Carcasse, todo no braille, e ele tocava. Mas foi a única pessoa que eu vi, eu tinha mais ou menos 17 anos por aí. E não tenho nenhuma informação. Eu falei isso para ele já em aula e tal. Fernando, estou aqui. Francisco, estou aqui na sua frente, tá? Então, eu também não saberia responder isso com precisão, digamos, metodológica do ensino na parte de educação musical. Mas, assim, tecnicamente falando, esses sistemas que a gente utiliza, eles são de acordo com o que nós chamamos de padrões web. Tá? Existe uma iniciativa chamada WAI, que é Web Accessibility Initiative, que é uma iniciativa que nada mais nada que um conjunto de boas práticas que você deve utilizar para que as informações que estejam no meio virtual, no meio digital, sejam acessíveis. Um exemplo básico é fazer descrição das imagens. Tá? Então, esses softwares todos têm um campo para você fazer essa descrição da imagem. E essa questão de descrição é uma coisa assim, que é todo um processo. Né? Até hoje, agora mesmo, começando a minha fala, tem esse problema de me autodescrever. Né? Então, essa é uma mudança, né, de comportamento, né? Essa questão
que a gente chama de acessibilidade atitudinal. Né? Então eu vejo que uma coisa que eu sempre falo é que as tecnologias trouxeram à tona essa discussão. Até um tempo atrás, poucos falavam sobre acessibilidade, né, informacional, essas questões. E eu vejo que é possível, tecnicamente falando, mas aí se você não criar uma política, digamos assim, institucionalizada, com regras, com normas, para fazer a descrição daquele material, seja ele bibliográfico, audiovisual ou sonoro, você não consegue implementar a acessibilidade. Tá? Então eu vejo mais que é uma questão comportamental do que uma questão técnica em si. Tá? E hoje nós temos tecnologias assistivas que inclusive fazem impressão em braille. Né? Agora, como pegar uma notação musical e transformar isso em braille? Né? E eu, por exemplo, a partitura eu consigo visualizar, a partitura é uma coisa mais difícil, olhando assim. Né? Mas, claro que hoje em dia, lançando mão dessas ferramentas, né, a gente consegue sim promover a acessibilidade. Tá? Creio que sim. Bom, Francisco, então é uma resposta parcial, mas isso é muito bom, né? Colocar questões que a gente vai ter que refletir e incluir na nossa pauta, né? Nossos futuros projetos e, enfim. Bom, gente, mas temos mais uma pergunta aqui. Não, eu sou da mesa não, só para dar título de informação, que a gente trabalha com o Music Score, que é um programa gratuito também, né, software livre. E aí o que a gente pode fazer? Ele tem um plugin que você pode exportar isso para o Music Braille. E aí você converte essas informações MIDI, aí você pode, por exemplo, converter para uma impressora Braille. Né? Essa é uma possível solução, e a gente colocar esses arquivos já convertidos na base de dados. Acho que não é uma solução, assim, pelo menos inicial, né? Só para dar uma informação. Tá? Então, gente, mais alguém? Em fazer essa pergunta. Sou Fátima Ribeiro, ontem uma professorinha primária, hoje uma das técnicas que colaboram com a EMUS. Obrigada pelos elogios à nossa casa, mas ela está aqui para receber bastiões como os senhores e muitos outros que aqui se fazem presente. Uma curiosidade. Os senhores nos trouxeram dados sobre pesquisas, documentais, curiosidades até. E embora percebamos nos senhores, não foi expresso em suas oratórias a minha curiosidade, que talvez seja até campo de pesquisa em outros momentos. Mas e a humanização da música? Em que momento ela lhes foi percebida? Em que momento vocês colocam a humanidade? Porque vocês as transpiram, dá para perceber. Né? Mas eu gostaria de ter ouvido isso, embora não seja o momento. Mas e a humanização musical? Em que momento ela se processa nessas suas pesquisas? Pois, então eu vou entender por humanização é um termo bem complexo, né? Porque ela passa desde dividir, sociabilizar esse conhecimento, né, que acredito que todo mundo aqui teve financiamento público, estudou em escolas públicas, então a gente tem sente uma obrigação de dividir o que a gente, uma vontade mesmo ali da obrigação de dividir o que a gente descobriu, o que a gente, né? Agora também, a humanização também passa por isso, por perceber aqui quais os repertórios não estão aqui, né, quais documentos não estão no acervo, né, dessa discussão, que acredito que amanhã vai estar mais concentrada nesse assunto, um foco maior na pesquisa da etnomusicologia, que é mais focado nas sociedades, né.
na cultura. E claro, o que a gente faz de mais musical, eu acho que pode ser mais visto como humanização, né? Geralmente é como eu disse, a gente toca um repertório, né? Hoje aqui realmente não deu para fazer isso, né? Mas a gente vai ter uma amostra hoje aí de música maranhense, né? Com o Daniel e o professor Solon, né? Que é uma pequena amostra do que essa pesquisa pode render em termos também de humanização, né? Dividir com as pessoas o som, né? Não só essas palavras aqui, essa teorização, né? Tudo bem? Então, mais alguém que gostaria? Vamos aproveitar a mesa aqui. Bater ponto aí. Vale frequência, vale agressividade. Esse vale ponto aí. Então, acho que já estou então todo mundo com fome, né? Gente, vamos então agradecer aqui. Vou passar para o professor Guilherme, né? Para ele encerrar a mesa. Bom, gente, então eu gostaria de agradecer a presença de todos, tá? Claro que não acabou por aqui, a gente está disponível a todo tipo de pergunta, de participação em outros processos, tá? E eu queria agradecer mais uma vez a Escola de Música pela acolhida e agradecer a presença de todos e os pesquisadores. Obrigado. Vamos para cá.